tem um ente querido em casa com doença de Alzheimer, comemore as pequenas conquistas. Olá, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Valiosamente. Esse episódio está sensacional, né, Mari? Sempre. Como sempre. E está mais dinâmico e diferente, um pouco, vamos dizer assim, né? Exato. Hoje a gente não tem só uma convidada ou convidado, a gente vai ter 2 convidados hoje, então vai estar sensacional. E a Mari vai estar apresentando. Antes disso, eu queria pedir para vocês curtirem, compartilharem e levar para mais pessoas aí essa mensagem e esse bate-papo de hoje. Com certeza, até porque vai ser um bate-papo que vai agregar para muitas pessoas, muitas famílias, eu acredito, né, que vivenciam isso. Mas para isso eu preciso apresentar aqui as nossas convidadas de hoje, que são quem? As profissionais, 2 das profissionais lá da Longevidade Tu. Nós estamos aqui hoje com a Silvia Albuquerque e com a Thaís Carvalho. Eu vou falar um pouquinho só para vocês, gente, do currículo dessas mulheres maravilhosas, só para vocês terem ideia de quanto conteúdo bacana vai ter por aqui. Como vai ser esse bate-papo, né, Mari? Exatamente. A Silvia, ela é psicóloga, professora universitária há 30 anos, ela já lecionou em diversas instituições e atualmente ela é docente e supervisora de estágio lá na CEUNSP. Inclusive, a Silvia foi nossa professora, né? Então é uma honra pra gente, né, Mari? Com certeza. Eu até comentei aqui nos bastidores que eu tava até hoje um pouco nervosa, eu acho, né? Eu tava um pouco ansiosa, assim, porque, querendo ou não, é uma pessoa que a gente, né, tem ali como espelho e que foi uma incrível professora pra gente. Então, assim, é muito especial esse episódio pra mim. Exatamente. É uma Pra gente, honra, né, Mari? Silvia, ter você aqui pra gente bater esse papo. Além disso, ela é mestre em psicologia clínica, especialista em análise do comportamento, especialista em gerontologia pelo Hospital Albert Einstein, tem aperfeiçoamento em psicologia do esporte e atividade física, também aperfeiçoamento em doença do Alzheimer, curso de extensão em psicologia hospitalar, coach empresarial, psicóloga clínica com atendimento a pessoas adultas, idosas e também, né, foi organizadora e coautora dos livros Convivência de Ideias e Educação em Foco, O Sentido e a Busca da Felicidade e O Sanduíche do Cérebro, volume 2. E a Thaís Carvalho também com um currículo maravilhoso. A gente, né, tava batendo um papo aqui nos bastidores e também tem bastante coisa para agregar. Ela é mestre em gerontologia pela PUC de São Paulo, pós-graduação em psicanálise e atualmente ela vem cursando também psicologia, que está, e além disso, fazendo uma formação aí em perdas e lutos. Durante a realização do seu mestrado em gerontologia, ela atuou no projeto Diálogos, lá pela PUC, e teve uma parceria aí com o Portal do Envelhecimento, participando do grupo de pesquisa Longevidade, Envelhecimento e Comunicação. Então, Thaís já esteve aí, né, à frente dessa questão da longevidade. Sim. Já há um tempo, né, Thaís? Sim. Bacana. Depois, né, ela fez aí... Antes disso, ela trabalhava na parte de comunicação social em uma multinacional. Ela fez toda essa transição de carreira, né? Lá em 2018, ela fundou em São Paulo a Longevitas, que era para orientação e planejamento para o longeviver. E em 2024, né, junto com a Silvia e com a Andressa também, que é a outra profissional lá da Longevidade Tu, que vai estar com a gente num outro episódio, a Longevidade Tu, então, né, que tem esse objetivo de promover um novo cuidado para o envelhecer na região. Além disso, é coautora dos livros O Envelhecimento e Seus Fundamentos. E também, né, tem um livro aí que tá em produção, é isso? Isso. Um livro em produção, gente. O Segredo dos Anos. Uma notícia quentinha. Uma inédita pra vocês. Que Olha, que legal. Ó, então tem um livro em produção que se chama O Segredo dos Anos, uma dedicada história sobre o relacionamento de avó e neta e a curiosidade da criança sobre como é envelhecer. Ai, que lindo. Nossa, me deve ser arrepiou. muito Ai, tô fiquei curiosíssima Vou lançar agora. aqui com vocês, eu trago. Ai, que incrível. Vai ser um prazer. Nossa. Vai ser maravilhoso. Que nome, que profissionais, hein, Mari? E assim, ó, profissionais. E a gente agora quer subir o nível aqui. Subiu o nível aqui o negócio. E hoje a gente tá aqui, gente, pra gente falar um pouquinho, então, sobre Alzheimer, né? Então, a gente trouxe elas aqui, né? E o papo de hoje vai ser voltado para Alzheimer, principalmente, seu familiar foi diagnosticado com Alzheimer, e agora, né? Como é que é? O que que faz, né? E eu acredito que vocês já trabalham lá, né? Com essa temática lá no Longevidade Tu, e a gente vai passar a palavra aí para vocês, né? Sim. E agora? Meu parente foi diagnosticado com Alzheimer. O que que eu faço?
né? É uma mudança de vida que a gente tem que parar, buscar o fôlego e ver o que que eu preciso mudar, como é que eu preciso ajustar minha vida, em que estágio está o meu parente. Geralmente, você vai me completando. Sim. Geralmente, o Alzheimer é uma doença que ela começa numa fase assintomática, a gente não percebe. Quem está muito próximo, que convive diariamente com aquela pessoa, ela pode começar a perceber algumas mudanças comportamentais. A pessoa marcou de encontrar com você amanhã, passou o dia e esqueci. E aí você começa a ver, poxa, mas a mamãe não era assim, ela sempre teve uma agenda muito firme, ela não esquecia, não faltava nenhum compromisso. E aí, essas mudanças, quando eu me coloco como cuidador dessa pessoa, ela vai impactar a minha vida como um todo, né? Na esfera pessoal, na esfera de saúde, nos meus relacionamentos. E esse cuidado, eu como cuidador, eu tenho que me programar para o que vai acontecer, para como essa doença vai se desenvolver. O que é muito importante é o cuidador, quando fica sabendo desse diagnóstico, ele se permitir sentir. Então, ele vai sentir tristeza. Na realidade, as emoções, né, Thaís, vai Sim. variar muito de pessoa para pessoa, mas ele pode sentir tristeza, ele pode sentir raiva, ele pode sentir culpa, ele pode Revolta. sentir revolta, né? Às vezes até alívio. Nossa, que bom que eu tenho um diagnóstico. Em primeiro lugar, é se permitir sentir. Eu preciso sentir isso e não abafar esse sentimento. Ter um grupo de apoio, seja numa instituição, para poder compartilhar os seus sentimentos, o que deve ser feito, como fazer. Também se cuidar, né? Olhar um pouquinho para si, ter uma rotina, tanto para ele como para o familiar com Alzheimer. Então, são cuidados importantes para esse familiar cuidador. Bacana. Eu fiquei com uma dúvida agora. Lá na longevidade, vocês têm esse grupo para famílias, na verdade, Sim, assim, não sim. só para as pessoas Uhum. que têm, mas também tem para família. Como que é? A gente tem o grupo de acolhimento e orientação para familiares e cuidadores, né? Para fazer justamente essa orientação de como esse familiar ele pode trabalhar com a pessoa que recebeu o diagnóstico, né? Como é que ela pode traçar um planejamento, porque cada doente de Alzheimer ele vai ter uma trajetória. A doença, da forma que ela se apresenta para muitas vezes é muito diferente de como se apresenta para o outro. Então, esse planejamento ele é extremamente individualizado, né? Esse grupo é um grupo de troca, um grupo de orientação e acolhimento para essas pessoas, para familiares e cuidadores. E a gente tem também a estimulação cognitiva, que é para o paciente ou para pessoas que estejam numa fase que não tem demência, que não tem, para estimular o seu cognitivo para evitar chegar nesse estágio, né? É como se fosse um trabalho de prevenção, né, preventivo, Thaís? isso, é um preventivo, isso. sim. Ou então, quando a pessoa está percebendo, né, que está começando a ter uma demência, a gente também trabalha com esse grupo para poder estimular essa parte cognitiva da pessoa, né? Legal. E nós também, como a Thaís colocou, a questão de acolhimento, orientação. Então, dizer para esse familiar que é importante eles terem informações a respeito da doença de Alzheimer. Então, nós também oferecemos essas informações para que eles possam saber que tomada de decisão, o que fazer. Então, a gente vai ajudando, orientando esse familiar cuidador. Legal. E eu acredito que essa orientação ela é muito importante, porque o familiar, querendo ou não, ele acaba adoecendo junto, né? Se ele não se cuida assim. Se ele não se Sim. cuida, né? É uma doença que ela exige muito, não só do paciente, mas de quem está próximo, da família. Então, se a pessoa realmente não tem esse olhar para ela, saber qual é o papel dela, ela acaba se envolvendo e muitas vezes acaba adoecendo também. Então, isso é fundamental, por isso que ter esse cuidado para si é fundamental e entender como é a progressão da doença, porque quando você olha, quando você conhece o que está vindo pela frente, você se prepara, se estrutura melhor, né? Uhum, sim. E querendo ou não, eu acredito que tem muito essa questão do familiar estar sempre atento ali à pessoa idosa, né? Os pais, os avós, porque muitas vezes tem essa questão, mas tá muito esquecido mesmo, né? Como olhando
negligenciando talvez, né? Porque às vezes pode acabar acontecendo, Acho que trazendo né? isso como se fosse uma coisa normal, né, Maria? É. Ah, não, tá só esquecendo. Ah, isso aí é coisa da idade. É normal e a gente da vai idade. deixando. Isso, é o normal isso da idade. não pode acontecer, porque não é normal da idade, né? É. Não é normal você esquecer. Então tem que ficar atento, exatamente. Isso é muito importante. E aí o familiar, ele pode perceber que esse paciente ele vai ter uma confusão temporal e também de espaço, né? De tempo e de espaço. Então, isso também chama atenção, né, Thaís? Sim. Com relação ao surgimento de uma demência. Sim. E às vezes até a dificuldade que é legal essas questões de grupo, né? Porque Uhum. quando você recebe o diagnóstico, é difícil para os familiares irem entendendo e até mesmo aceitarem esse diagnóstico, né? Sim. Ah, não, ele tá esquecido, mas é como se fosse só por hoje, Sim. né? Quando na verdade aquilo não vai voltar mais, ele só Não, vai você falou uma caindo, coisa bem né? importante. Às vezes receber o diagnóstico é um momento muito solitário, né? Uhum. E você ter com quem contar, com quem trocar, com quem falar da experiência é importante porque ajuda a ver que você não está sozinho. Apesar da doença ela se desenvolver em cada um de uma forma, mas a gente está enfrentando a mesma coisa juntos, cada um à sua maneira, né? E essa questão de você ter essa rede de apoio, ela é fundamental. Porque isso faz parte de um cuidado, de um olhar para si, né? Hoje eu não estou tão bem, hoje a mamãe não dorme. Eu estou pegando o caso de mamãe, mas pode ser o papai, né? Pode ser um irmão mais velho. Eu não estou tão bem porque não dormiu, passou a madrugada acordado, que é muito comum na doença de Alzheimer, né? Essa, como a Silvia comentou, a confusão temporal e espacial, né? Então, geralmente eles têm episódios noturnos, acordam. E aí você não dorme, mas no dia seguinte você tem que estar acordado também para continuar os cuidados, às vezes até sair para trabalhar ou cuidar de um filho que mora com você. E aí isso é uma sobrecarga muito grande. Então esse grupo de apoio, ele tem essa função também de te ajudar na questão das suas emoções, como lidar com toda essa dificuldade, com todo esse cenário que se instalou no momento. E é um cenário que é importante entender que ele vai mudar sempre. Por quê? Porque a doença ela vai se desenvolvendo. Então, as estratégias que eu encontrei hoje para lidar, por exemplo, organizei os remédios, de manhã são esses, de tarde são esses, de noite são aqueles, daqui talvez a 6 meses, um ano, essa organização ela vai mudar. A doença ela tem uma trajetória. Sim. Então, a gente tem que estar, além de todo esse, né, esse arcabouço de você se preparar, você tem que se preparar para mudanças ao longo da trajetória da doença, que ela vai ter ciclos, né? É porque é uma doença progressiva. Exatamente. Não é? Então, o familiar que cuida, ele precisa caminhar junto com esse paciente, né? Com essa pessoa que está ali na casa, que ele está sendo responsável, não é? Então, isso a gente faz, né, Thaís? Essa orientação, e como a Thaís colocou, o grupo de apoio, a pessoa não se sente sozinha e há uma troca. Então, o que você fez? Deu certo você ter feito isso? Né? E a gente está ali orientando para dizer, olha, isso é interessante fazer, isso não é. Um exemplo é quando a pessoa idosa, Thaís deu o exemplo de quando acorda de madrugada e começa a andar pela casa, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. A pessoa com doença de Alzheimer, quando está um pouquinho mais avançada, ela tem esse tipo de comportamento de que onde eu tô, a gente está falando de uma confusão aí, né, de espaço, de tempo. Então, a gente orienta, não é, Thaís? O que esse familiar, esse cuidador deve fazer? Como proceder. Como proceder. Sim. Então, falar com calma, dizer que está tudo bem, falar junto, vamos juntos, né? Tocar na pessoa de uma maneira mais leve, eu estou aqui com você. Então, muitas vezes, os familiares, eles não sabem o que fazer. Às vezes, eles ficam tão assustados que eles podem gritar com a pessoa, falar, pelo amor de Deus, não faz isso, onde Não você com tá? intenção, mas acaba Sim, manifestando de uma sim. maneira que assusta mais o paciente. E aí deixa o próprio cuidador tenso também, né? Então, essas orientações o Longevidade Tu oferece, né? Todas essas... E aí vai acalmando, né? Porque quando você tem conhecimento do que fazer, o que vai acontecer,
qual é o meu comportamento, isso vai também tranquilizando um pouquinho a pessoa, né? Quem está ali do lado. Deixa eu só mencionar uma outra coisa que é super importante, que a gente não tem o costume, não é cultural nosso, a gente acaba negligenciando. Quando a gente recebe uma criança, um bebê em casa, a gente prepara a casa, né? Coloca a cantoneira de mesa, tranca para o armário, né? A gente olha a casa para ver, para proteger esse bebê, né? O paciente de Alzheimer, ele também precisa dessa proteção, porque ele vai perder as referências ao longo do caminho. Então, toda essa orientação também a gente faz, né? Como é que essa casa deve receber esse paciente, né? Como é que é a iluminação, onde tem barra de segurança, onde a gente precisa, de repente, guardar alguns materiais para que essa pessoa não tenha acesso, porque ela perde a referência. Uma faca, para ela, não é mais uma faca, dependendo do estágio em que estiver na doença. Então, ela pode achar que aquilo é um controle remoto sem querer cortar a mão. Roupa com botão passa a ser um perigo, porque aquela pecinha, a pessoa começa a cutucar, ela não sabe mais que é um botão. Às vezes, ela confunde com doce e põe na boca. Então, toda essa orientação também de preparar a residência para lidar com esse paciente, a gente também faz, que é uma coisa que não é cultural, né, nosso, mas nós também temos esse serviço que é super importante no cuidado do paciente de Alzheimer. Que é a adaptação da casa. Isso. Né? Então, nós podemos ir até a casa do paciente, observar a casa e fazer essa adaptação na casa. Né? E vai orientar. Então, tapete solto, corrimão, como a Thais colocou, a questão de iluminação, objetos para a pessoa não se cortar, não se machucar. Então, a gente vai orientando o familiar a também ter essa adaptação da casa. Que bacana, Isso é incrível. Isso é tão importante porque são coisas que normalmente a pessoa ela não vai pensar. Não, né? são detalhes que você deixa Que passar vai realmente, né? Assim, exatamente. eu A pessoa tive vai meu pensar avô, na né, medicação mas você, ou em qualquer outra coisa. E assim, eu tive meu avô, né? E assim, que teve Alzheimer e a gente não teve acesso assim essas informações, né? E aí realmente, gente, são muitas informações ricas mesmo, assim, que eu acho que teria sido um pouco diferente algumas coisas. A trajetória, né? Com relação à trajetória, se a gente Sim, soubesse e a pouco mais importância sobre dos isso, profissionais né? junto, né? Junto da família, junto com essa pessoa com Alzheimer. Então, geriatra, gerontologista, psicólogos, terapeuta ocupacional, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo também, para a questão da fala, da deglutição, tem que estar junto, né? Então, olha que importante, né? Uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, que se conversem e também ajuda esse familiar que está com essa pessoa com Alzheimer em casa, né? Sim. Nossa, mas quanta informação! É incrível, assim, eu tô... Sim. Nossa, exatamente. Muito Acredito bom, que muito bom. esse trabalho traz um conforto e uma paz pro familiar, né? Porque aí ele consegue também entender, ok, tô indo na direção certa, né? Tô fazendo tudo correto, né? E muitas vezes não vem aquele sentimento de culpa que eu acredito que em várias situações esse familiar ele se sente culpado, né? Porque ele não quer ver, né? A pessoa que ele ama, né? Passando por isso. E aí vem todo esse trabalho, ok, tô fazendo a minha parte, tô fazendo o que é possível nessa situação. E né? muitas vezes você é colocado numa função que você não foi preparado, né? Exato. Você, na verdade, se você pensar, por exemplo, se fosse o caso com a minha mãe, eu sou filha, e aí eu passo a cuidar da minha mãe. Pra gente é um paradigma muito grande, mas em algum momento pode acontecer de ser necessário. E eu sou no caso, eu sou da área da saúde, mas às vezes você é um advogado, um professor, e você não sabe como lidar com essas questões. Como é que dá medicação, como é que corta remédio, se eu posso cortar tal remédio, que nem todos os remédios podem ser fracionados, como é que dá banho, como é que faz a higiene, qual é o tipo de fralda que eu preciso comprar, como é que é a colher, que existem colheres hoje adaptadas para você poder cuidar de um paciente. Então, tudo isso, muitas vezes, a gente não sabe. Se você não é da área e você se vê nessa situação, como é que eu vou lidar? A primeira coisa é sentir as sensações de quando você recebe o diagnóstico, né? E aí o segundo passo é ter esse olhar, como é que eu posso me estruturar para exercer essa função que está sendo demandada de mim nesse momento da vida, né? E o quanto esse sentir é realmente importante, né? Porque assim, ok, você recebe o diagnóstico, muitas vezes a pessoa ainda lembra quem você é, como cuidador, ou enfim, como a pessoa da família ali, né? Sim. Mas aí
acho que as primeiras vezes que a pessoa começa a esquecer quem você é, né? O que que eu tô fazendo aqui, né? Quem é você, né? Não, não sei quem é você, né? E troca nome, ou até mesmo as figuras, né? Então, assim, eu tenho conhecidas que Sim. tiveram pessoas também com Alzheimer e não, era filha, mas na verdade via como se fosse a esposa, né? Sim, Então, assim, sim. ter essa troca. Então, Confusão, é. essa confusão. Então, quanto esse sentir é importante mesmo, porque é muito dolorido. A Sim. pessoa que você gosta tanto, Sim. você olhar, você conversar, você tá ali com a pessoa e aí ela olha pra você. De alguma você? forma ela se É. desmaterializa, né? E você Nossa, perde é um baque. esse vínculo. Sim, tem que se preparar para isso E também. para isso precisa da aceitação. Então, eu aceito as minhas emoções, eu estou aceitando o diagnóstico. A partir do momento, né, Thaís, que a pessoa aceita o diagnóstico, ela está aberta para poder aprender. Então, o que eu vou fazer? E, por exemplo, a questão de desafios que você trouxe, a questão de que, nossa, não lembra mais de mim. Nós fazemos um trabalho lá no Longevidade Du de trabalhar com fotografias, orientar os familiares a trabalhar com fotografias. Então, por exemplo, até quebra-cabeça, que ajuda no processo de desenvolvimento cognitivo, a gente pede para que os familiares tragam fotografias e também transformem essas fotografias no quebra-cabeça. Então, vamos colocar aqui fulano, onde é que está cicrano. Então, vai trazendo um pouquinho o familiar perto dessa pessoa com doença de Alzheimer. E é um dos maiores desafios, não é, Thaís? Quando um pai, uma mãe não reconhece o próprio filho. É uma dor muito grande emocional. E aí, muitas vezes, esses filhos acabam isolando esse pai, essa mãe, deixando de lado. Ah, não vou mais lá porque não me reconhece. E nós orientamos, não. Precisa socializar, precisa trazer a família perto, precisa participar de atividades para que essa pessoa idosa com Alzheimer não fique isolada e piore a situação, né? O isolamento é o pior cenário para a Sim. pessoa com doença de Alzheimer. A gente tem que tentar incluí-la em todas as situações possíveis, mantendo o respeito e a dignidade à Isso. situação em que ela se encontra. Mas isolar, não. E acredito que é uma das primeiras coisas que às vezes a pessoa Sim. ela faz ali, mas não intencionalmente, né? Mas É. porque, não lembra mais, é assim mesmo. Deixa quieto. Deixa Deixa quieto. quieto, vai dar Pra quê? trabalho, vai Isso. deixar nervosa, ansiosa, deixa quieto. Ela não vai sentir falta mesmo. E não, a gente, quando você estimula a socialização, estimula a participação, você está estimulando aquela pessoa a ter mais, uma condição mais digna e empurrar um pouco mais o avanço da doença, né? Então, ela ter essa participação, essa socialização é fundamental. Eu até acho que, assim, no meu caso, né, no que eu vivi, assim, realmente demorou um pouco mais, a gente sentiu menos, assim, o avanço. Eu acho que por conta disso mesmo. Então, assim, ele sempre estava ali junto com a gente, Ótimo. em todos os Isso. momentos. Vai sair, era difícil colocar dentro do carro, tirar dentro do carro, mas a Sim. gente tava ali, colocava dentro do carro, Excelente. levava onde tinha que levar, tirava do carro, né? Então, assim, várias vezes a gente ir pro shopping e colocar ele na cadeira de rodas, porque senão até ele andando, Sim. com os passinhos bem lentinhos, então a gente colocava na cadeira de roda, ele tava junto com a gente, Mas ele todos os tava passeios, socializando, em tava tudo ali. ele tava Sim. sempre ali com a gente, Isso né? tudo estimula a parte cognitiva, né, Thaís? Você sim. tá vendo outras coisas, outras Sim. pessoas, tá perto da Sim. família. Esse é um grande desafio que a família às vezes não sabe, né? Como é que deve agir, né? E acredito ótimo isso. que esse é um ponto importante que você falou, né? Então, a pessoa de Alzheimer dá pra ser estimulada ainda essa Dá, parte cognitiva dá, dela. sim. Porque as pessoas às vezes acham, não, o cognitivo é só enquanto a pessoa ainda não entrou num processo ali, Sim. né? Numa Mais demência avançado, natural. né? É. Vamos dizer, A doença de Alzheimer ela é uma doença que ela vai chegar e ela vai se instalando lentamente. Se você percebe ou tem um diagnóstico com antecedência, tem muita coisa que você pode fazer para atrasar o desempenho dela. E isso é fundamental. Então, por exemplo, quando você tem um diagnóstico numa fase já tardia, numa fase em que a doença está avançada, é mais difícil. Mas o quanto antes você tiver e tem possibilidade de desenvolver algum trabalho, isso é excelente, porque você está atrasando a fase mais grave da doença, né? Então, por exemplo, você permitir, como a gente já falou, a socialização, essa pessoa continuar funcionando. Se ela quer sair para fazer compras, deixa ela fazer compras. Lógico, você vai ter que adotar estratégias de
tem um celular, colocar um contato de emergência. Se ela se perdeu ou ela chegou no supermercado, ela esqueceu quem ela é, o que ela estava fazendo ali, você tem que adotar estratégias de assistência, né? Mas deixar ela continuar funcionando ainda no que ela pode, como ela pode. Isso é fundamental, porque uma das primeiras coisas que a gente vê são os familiares. Não, você não vai para o supermercado que você pode se perder. Você pode comprar errado. E não é isso. Você, na verdade, você está ajudando a doença a se instalar mais rápido. E não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ajudar a doença a não chegar tão rápido, né? Que são essas estimulações, né? Isso. Essa informação é muito valiosa, porque é justamente isso que a gente vê, né? Vamos evitar, então. Né? Então, vamos evitar de se perder, vamos evitar de fazer alguma coisa errada, vamos evitar... Então, sempre, né, estar acompanhado, muitas vezes, ali de alguém, e a pessoa, ela se sente... até inútil, né? Muitas vezes ali, né? E aí carrega a questão das emoções mesmo, Sim. né? De deprimir, ficar triste, porque não é porque tem a doença de Alzheimer que não vai ter tristeza, não vai ter depressão. Agora pensem, né? O isolamento social faz mal para qualquer pessoa. Pode ser para uma criança, para um jovem, para uma pessoa adulta, uma pessoa E era idosa. isso que eu tava pensando agora. Como isso tá relacionado à forma com que a gente trata até mesmo as crianças também. Sim, sim. Né? É muito parecido, a gente tem que colocar eles, assim, não diminuir aquele adulto, né? Sim. Mas colocar ele ali num patamar e entender que... Potencializá-lo. Isso, que a gente tem como descobrir outras coisas que ele é capaz de fazer, Sim, que ele consegue fazer, assim como a criança. Às Sim. vezes a gente acaba, não vai fazer isso porque vai estragar. Ou não faz isso porque você não consegue fazer, Sim. né? Então a gente ir entendendo isso e para potencializar mais ainda. Potencializar e instrumentalizar essa Descobrir pessoa coisas novas, né, eu dentro desse novo cenário. Então, o que se apresenta, né? Ok, então ela pode ter lapsos, ela pode acontecer a qualquer momento. Ok, como é que a gente pode contornar essa situação, mas sem vedar a liberdade e a autonomia dessa pessoa funcionar? Né? Então, é isso. São essas estratégias que a gente vai adotando, que a gente vai orientando, que a gente vai conversando, e essas estratégias são fundamentais, porque elas vão empurrando para frente a progressão da doença. Né? Isso tudo a gente faz lá no Longevidade Tu. Então, todas essas orientações. Ai, mas como é que faz para inserir essa pessoa com doença de Alzheimer em atividades? Por exemplo, dobrar roupa. Dobrar roupa é uma atividade super importante, porque trabalha com a parte motora, parte cognitiva, de organização, de tempo. Planejamento, exatamente. Então, é uma atividade que não causa risco para a pessoa com doença de Alzheimer. Vamos cozinhar juntos? Ai, mas nossa, tem um fogão, é perigoso. Uma salada. Fazer um sanduíche. Então, vamos juntos. Então, são atividades que a gente também vai orientando os familiares, que é possível. Isso envolve, então, essa pessoa com Alzheimer em socialização, com a família. Entender que às vezes eu acho que assim, ai, não, é só um pouquinho. Ah, imagina, o que custa eu dobrar a roupa? Mas na verdade você tá potencializando. E é uma coisa tão Exatamente. simples do dia a dia que você fala, ah, não, mas não Que custa não nada eu oferece fazer. perigo. Tudo bem, não custa nada você fazer, mas também não custa nada você orientar, você tá ali do lado e você apoiar a pessoa a conseguir fazer. Até colocar uma Isso, mesa, né? a mesa do café da manhã, a mesa do almoço, coloca o Sim. guardanapo ali, né? Coloca uma jarra, alguma coisa talvez de plástico para não se machucar, mas há essa possibilidade. A nossa ideia né, e da literatura científica, mas assim, não pode parar. Não pode isolar a pessoa com doença de Alzheimer. Não pode deixar ela parada de jeito nenhum. Então, jogos, né, Thaís? Sim. Jogos de quebra-cabeça, ouvir música que a pessoa goste. A música é maravilhosa também para todos nós. E a música para a pessoa que tem doença de Alzheimer, às vezes ela está agitada, irritada, brava. Vamos ouvir uma música? Lembra de tal música? Começa a cantar. Você lembra da letra? Olha a letra. Vamos ouvir a letra, vamos Isso. repetir. Nossa, acho que uma das coisas que a gente mais fazia com meu avô era a questão da música. Ah, era? Aham. Que ótimo. E outra coisa que ele fenomenal. gostava muito também é aquelas revistinhas de cruzadinha, sabe? Sim, palavras cruzadas. Isso. Nossa, ele amava aquilo também. Era uma coisa que ele gostava muito. Vocês Leitura. estimulavam, né, a parte O cognitiva pouco que a gente dele. sabia ali, a gente Sim. foi fazendo, né? E a música eu ia falar, antes da Uhum. Silvia falar, eu ia comentar. Realmente, a música
música é algo que ele, é potente. nossa, ele, era, acho que a Olha única coisa que ele não quanta esqueceu. coisa. Acho que foi a música, porque ele sempre Então, tava batendo. Quanta coisa que E dá aí- pra fazer, não é? E as pessoas acham que não dá pra fazer nada, né? E aí Então- eu quero chamar a atenção que a música é a música do paciente, Sim. não é a música do cuidador. É. Porque às vezes o cuidador, ele coloca a música que ele gosta, coloca um rock, um MPB, e o paciente não. Não. Gosta de música clássica, ou gosta de um outro estilo Nossa, de o dele era música. sertanejo. Conhece. aqueles Gosta de um bem sertanejo. antigos, né? É, Então, e às quando vezes- colocava, ele rapidamente já... Se conectava de volta. Então, É. essa é a dica. É a música que o paciente gosta, não que o cuidador. E aí a gente aprendeu um estilo de música nova enquanto cuidador, se a gente não gostar daquele... Não gosta, daquele Assim aquela como música. Esse era meu caso, né? filmes. Não gostava muito de exatamente, música raiz. Mas aí Hoje já tudo bem, escuto e lembro muito dele, né? E do meu pai. Os dois que acostuma. gostavam. Ó, meu pai ainda gosta muito, né? Que meu pai ainda tá vivo, mas meu avô gostava muito de música. O mesmo processo é com filmes. Vamos assistir um filme? Um filme que a pessoa com doença de Alzheimer goste, né? Que tem a ver com a história de vida dela. E aí pode assistir um pedaço do filme, depois perguntar para a pessoa: você se lembra desse ator? Você se lembra desse filme? Vamos falar do filme, você gostou, você não gostou? Então também assistir filme, ouvir música, dançar com a Legal. pessoa com Alzheimer também há essa possibilidade. Conversar sobre situações, histórias ali, momentos do passado, situações que a pessoa já vivenciou, é uma coisa bacana também ou não necessariamente? Aí tem que tomar cuidado com Pra não a ficar questão forçando. de não deixar a pessoa com ansiedade. Tá. Então, essa Angústia coisa por não assim, por não lembrar. Tá. Ai, lembra lá na casa de fulano, a sua sobrinha? Nossa, Não vai vai ser começar muito a dar difícil. ansiedade. Não. Tá. Então, assim, é junto trazer de forma concreta, né? Esse ator. Você gosta desse ator, por exemplo, né? Você gostou do filme? Então, evitar um pouco, você lembra, né? Eu até falei agora há pouco, você lembra do filme? Não. Mas evitar essa questão do lembrar, Tá. né? Mas Pra a não questão deixar essa ansiedade, isso, né? tem que porque tomar cuidado. muitas vezes a É. pessoa ela se vê o paciente se vê assim, Dá um desespero neles não mesmo, consigo né? lembrar o que está sendo demandado, o que está sendo cobrado. Então, muitas vezes o movimento é quando a pessoa trouxer, cadê a sobrinha tal? A Joana, minha sobrinha. E aí sim você pode fazer esse resgate. Quando surgir também do paciente, né? Quando vir essa demanda dele. Isso, quando vier dela. Porque muitas vezes a gente acha que está ajudando e o paciente começa a ficar E- com angústia por não conseguir lembrar, não Sim. compreender, dependendo da fase, já não compreender o que está sendo demandado. E aí pode até desenvolver uma agressividade naquele momento por esse medo do que está sendo pedido, Sim. eu não estou entendendo. Essa questão que você falou da agressividade é muito real, porque, nossa, a gente, várias vezes de presenciar isso, a gente tá conversando e, vô, mas você não lembra? Daí ele, porcaria, minha cabeça já não presta pra mais nada. Daí ele ficava, ele tentava lembrar, e aí ele ficava realmente mais Causa agitado ansiedade. e muito, nossa, era uma sempre agressividade que vinha assim nele, nossa, parecia que transformava até uma Porque a fisionomia pessoa dele, não assim, sabe porque, lidar com as emoções. poxa, como né? assim? Você Eu não consigo imagina lembrar, a né? frustração de ter consciência, muitas vezes a pessoa tem consciência de que está faltando ali alguma coisa, né? E você não conseguir E não puxar, conseguir acessar. Uhum. Então, isso vai causando uma frustração e muitas vezes se desenvolve a ansiedade e até a agressividade, né? Uhum. E nesses momentos, a gente tem que ter um comportamento muito de pacificar. Falar num tom mais tranquilo, né? Como a Silvia já mencionou, ter um toque mais sensível. Às vezes, dependendo da situação, você tem que pegar e desviar o assunto mesmo, né? Nossa, olha que xícara bonita Isso, que eu vi aqui. distração, distrair. Olha que xícara bonita. A gente estava falando do parente que ele não está conseguindo lembrar. Você gostou desse? Você usou essa xícara? Vamos usar essa xícara? Vamos colocar água? Você, entendeu? Nossa, você que tem técnica incrível e a gente nunca fez isso. E acho uma que realmente seria estratégia. muito bom, né? Então, assim, você administrar a crise, né? Que esse é um momento de crise que o paciente passa. E ver como é que eu posso administrar naquele momento para tirá-lo dessa agressividade. Vamos mudar o foco. Essa Pra é uma gente, das aquilo, estratégias. isso pode fazer não se... Né? Perdão, pra gente isso pode não fazer sentido, né? Como assim, do nada, eu tava falando de um parente, vou mudar o foco pra um copo, mas... Então, isso pode realmente
Ajudar a Olha acalmar. só. É, Distrai. porque querendo ou não, se você não tem uma estratégia para acalmar ali, automaticamente o cuidador, o familiar acaba ficando mais nervoso e Exatamente. até mais irritado ali, Sim. né? Exatamente, exatamente. E aí, esse controle. E assim, como é que você desenvolve esse controle? Quando você conhece o que é a doença. Isso. Como é que ela se apresenta, quais são as possibilidades que ela vai te trazer. Por isso que a gente tem um grupo, porque a gente vai conversando, explicando. Quando você conhece, fica muito mais fácil de, na hora da situação, você saber como lidar. Tomar decisões, Tomar né? decisões mais assertivas, funcionar de uma forma mais assertiva em favor do paciente. Bacana. E funcionar de uma forma eficaz, né? Sim, Também. bacana. E assim, tem algum, além, né, do grupo, alguma coisa além ali para a pessoa conhecer um pouco mais sobre a doença de Alzheimer? O que vocês indicam, assim, para esses familiares? Alguma biografia, algo nesse sentido que Sim. pode ser útil, sabe? Interessante, né, Thaís? Porque a gente pode trazer filmes Sim. também, assim como a literatura também. Temos Tá. livros. Nós temos livros tanto para profissionais, né, sobre doença de Alzheimer, como livros também para cuidadores, para familiares, com uma linguagem mais simples, com algumas dicas. Você gostaria de falar dos livros, Thaís? Eu trouxe esses livros aqui, todos são, coincidentemente, da Portal Edições, né? Esse Tá. livro, ele é fantástico. O alemão veio nos visitar, né? E tem a segunda edição dele, que é o Alemão Pegou o Bonde, que é justamente de uma filha que a mãe desenvolveu Alzheimer e ela conta como foi a trajetória, né? Então, é um livro para o familiar, cuidador, para ele entender. É um livro leve que traz como a doença de Alzheimer sabe aquele convívio diário? Eu convivi com essa pessoa, vou narrar como é que foi e o familiar pode se beneficiar desse. Esses aqui, eles são mais direcionados para profissionais da área da saúde que lidam com Alzheimer, porque vai trazer sobre a identificação, o cuidado, a estimulação, como é a progressão da doença. Então, são livros mais técnicos, né? Existem muitos outros. Eu trouxe esses aqui que são livros que você compra pela internet. Esse daqui é um livro completo sobre Alzheimer, mas é mais para profissionais. Isso. Né? O que a Thaís está se referindo muito é esse daqui, né? Aqui Que é o dá pra alemão. pessoa se embasar Alemão no veio que é o nos começo, o meio, como que vai Esse aqui é uma escorrer dica da boa. doença. Esse aqui é uma conversa com alguém que teve um parente que passou pela mesma situação. Então é uma Sim. leitura mais leve Bem também. leve, bem leve. E sem terminologias técnicas, né? Isso. Porque aí não vai adiantar sim. para o familiar. não é? Isso. Mostra o outro E também. esse também, ele é mais técnico. Identificar, cuidar e estimular. Tá certinho? Tô mostrando certo? Tá certinho? Eu achei que eu estivesse mostrando esse no começo. E assim, e tem filmes, né? É muito importante quando a gente assiste filmes, é bem interessante porque a gente acaba vendo muitas situações que a gente vai passar também, ou já passou, a gente se identifica muito, né? O cinema, ele é educativo também, né? Muito. E de uma maneira não racional, de uma maneira que ele passa por uma veia mais intuitiva, mais emocional. Então tem o Para Sempre Alice, né? O Para Sempre Alice Que é um filme, clássico. um clássico que tem que assistir. Também temos Iris. Iris também é sensacional. Esse eu não conhecia, mas o Para Sempre Alice é Para Sempre, maravilhoso, gente. Que filme. E o pai. Assim, temos uma relação Meu pai. gigante. Né? Meu pai. É Meu Pai. Meu pai. Meu Sim. pai. Meu Pai, Iris e Para Sempre Alice. São 3 filmes aí que são bem interessantes para a pessoa conseguir entender. Puxa vida, eu estou passando por isso também. Isso existe, né? Eu não estou sozinho. Sim. Então, é rico também, né? Leitura, filmes e participar dos grupos, né? É, fundamental. Legal, sim. E os grupos hoje que vocês fazem é só presencialmente? Ou tem essa possibilidade também do online para quem é de Nós outros temos online estados? também. Sim, também online. A gente Legal. orienta de forma online também. Isso é importante. Online. É bom que em qualquer lugar, pessoal, É, que vocês sim. estejam aí, Exatamente, né? qualquer lugar. Estamos Então tá aqui. precisando dessa orientação, não está só lá em Itu, essa orientação você pode ter também aí em Isso. qualquer lugar. Sim. E nós somos em 3, né? Andressa e eu, nós fazemos o atendimento individual também de psicoterapia. Então, Legal. algum familiar que queira fazer psicoterapia, né? Nós estamos também atendendo de forma individual. Então, nós temos os grupos e nós temos também de forma individual, presencial e online.
Legal. Tem todo. Super completo, né, Mari? Exatamente. Todo Aparato. esse aparato realmente emocional que é Aham. necessário, né? É. A pessoa ela pode ter acesso. É Isso. promover o cuidado mesmo. É promover o cuidado Da mesmo. forma integral. Exatamente. Essa é a proposta do Longevidade Tour. Exatamente, super bacana, né? E além de tudo isso, né, acredito que essas orientações que vocês vão fazer são orientações também para ver como que vai ficar essa rotina do familiar, né? Isso. Porque essa rotina ela vai mudar, Sim. né? Sim. Sim. Então, uma principal mudança assim na rotina que vocês percebem que acontece, que pode impactar muito esse familiar se ele não tem uma orientação talvez adequada. O que vocês percebem de mudança? Assim? O sono. O sono. O sono. É a Tá. demanda mais que eu acho que é mais impactada imediatamente é o sono. Porque você, primeiro, quando você recebe a notícia, depois, dependendo do estágio da doença, o paciente começa a não ter muito horário, E né? troca a noite pelo Pelo dia. dia, Muitas vezes o cuidador não dorme. É. Exatamente. Então, o sono, ele é uma das coisas que é a primeira impactada em relação a isso. E aí, dependendo de como a família se estrutura, porque muitas vezes tem famílias que elas deixam apenas uma pessoa na função de cuidador e tem famílias que elas conseguem se estruturar de tal maneira que eles fazem revezamento. Quando tem, sei lá, 3 irmãos, 4 irmãos, né? E aí fica uma rotina, não que seja mais leve, mas você consegue distribuir melhor se você se instrumentalizar para isso, né? Mas muitas vezes a pessoa ela tem um impacto financeiro também, né? Porque Muitos gastos, tem que se organizar. às vezes, financeiramente. dependendo do estágio da doença, a pessoa ela tem que sair do emprego, né? E aí, ou ela negocia o formato de emprego, mas esses são assim, o que é imediatamente impactado, né? E querendo ou não, sono, questão financeira impacta Sim. muito no emocional, né? Sim, muito. Está diretamente relacionado, né? Totalmente, Exato. né? Totalmente. Muito não, totalmente. E a questão do isolamento, a gente estava falando sobre, né, a importância de não se isolar, não é, Thaís? O cuidador, ele também se isola muitas vezes. Não tem tempo para sair, não tem tempo para ver os amigos, não tem tempo para ver os familiares. Então, é um desafio muito grande também. E um outro fator é conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Também é um outro desafio bastante grande. Então, mas tudo isso, apesar de ser desafio, né, a gente está lá para orientar, para acolher, para ouvir. Exatamente, Né? para Dentro ter do esse que é possível. acolhimento. E até bacana você trouxe essa questão, né? Que o familiar muitas vezes também acaba se isolando, não consegue sair, né? E muitas vezes, ao sair, se sente mal, se sente culpado, Isso. né? Porque como assim eu tô tendo esse momento de felicidade, eu tô bem, mas a minha mãe ou meu pai tá lá em casa, tá precisando, né, de um cuidado. Então, às Será vezes que tem muito isso, que ele né? está assistido, deixa um cuidador Exato. profissional, será que vai saber fazer tudo o que eu sei? Existem alguns níveis, a gente considera na literatura, a gente considera alguns níveis de cuidador, né? Quando a gente fala de familiar cuidador. Você tem aquele que vai fazer com muita raiva, né? Vai aceitar a função, mas vai se dedicar de uma forma que eu estou fazendo porque eu tenho que fazer. Você tem aquele que assume com culpa, né? Porque é minha mãe, porque é meu pai, e eu tenho que fazer essa retribuição devida. E você tem aquele cuidador que ele vai fazer verdadeiramente com paixão, e ele vai se entregar tanto, que ele vai com certeza ter esse sofrimento, porque ele vai se dedicar exclusivamente, ou vai deixar os relacionamentos para trás, vai acabar entrando numa situação de adoecimento. Todas as três formas, se você olhar, elas trazem algum tipo de complicação, né? E não é esse o objetivo, não é esse o intuito. Esse é um momento da sua vida que, se você decidiu ser cuidador ou não teve escolha de ser cuidador, você pode fazer diferente. Você pode fazer de uma maneira menos traumática, menos sofrida, com mais eficiência e eficácia, né? Mas na literatura você encontra que existem grupos de cuidadores que eles funcionam nessa forma, né? Pela culpa, pela raiva, pela falta de opção, né? E o cuidador sabendo disso, né, o familiar sabendo disso, também é importante, né? Nossa, eu estou olhando um pouco para mim, né? Então, olhar para si é importante, não só olhar para a pessoa com doença de Alzheimer, né? Sim, exatamente. Até porque no meio desse caminho eu acredito que vão existir inúmeros desafios, né? E conforme vai tendo essa progressão também da doença, novos desafios vão aparecendo, Sim. né? E tem algum momento assim que
até mesmo quando essa doença ela tá muito avançada, né? Que aí não tem como mais fazer nenhum tipo de estimulação com a pessoa, né, cognitiva, algo do tipo. Existe também esse estágio, né, que eu acredito que deve levar também um sofrimento emocional muito grande para esse familiar também, de não ter mais possibilidades, como lidar nesse momento. A gente percebe assim, sempre tem o que fazer. Sempre Ótimo. tem, mesmo com a doença avançada. Tá? Se a pessoa está acamada, né? A gente não gosta muito de falar de pessoa acamada, porque você consegue tirar a pessoa da cama, né? E levar para algum lugar de alguma forma. Mas você consegue fazer estimulação de contato de pele, você consegue trabalhar com a música. Às vezes a pessoa está ali na cama, você leva uma música, você canta, você lê para a pessoa, você conta histórias, você pode ligar a televisão para a pessoa. Você pode ler a notícia em voz alta para a pessoa. Então, sempre tem o que fazer. A pessoa está lá. Então, sempre Sim. tem o que fazer. E para o cuidador também sempre tem o que ser trabalhado, né, em termos de emoções. Porque, se você perceber, começa quando a doença está numa progressão, ela está num nível já bem avançado, você está chegando no fim da vida daquela pessoa. E como é que o cuidador vai ficar? Como é que vai ficar a vida? Se foi um cuidador que se dedicou exclusivamente, como é que vai ficar a vida dessa pessoa? Depois de algum tempo, ela vai ter que olhar para a vida dela, retomar quais são os sentimentos que vão vir ali, como é que ela vai readministrar, vai se reestruturar para esse novo recomeço. Então, tanto para o paciente quanto para o cuidador, sempre tem o que ser feito, né? Sim. É vida em movimento. É isso que a Thaís trouxe. Nossa, é muito importante, né? Porque cadê aquela pessoa que eu me dediquei 100%, que a minha vida, eu me identificava, a minha vida, né? A minha rotina era com aquela pessoa, cuidando da pessoa. Não é, Thaís? E de repente aquilo foi arrancado. Sim. O Essa perca cuidador... de identidade, né? Isso, o cuidador fica perdido. E agora, o que eu vou fazer quando eu acordar? O que eu vou fazer depois do almoço? Sim, porque Precisa ter a esse doença cuidado. de Alzheimer, por exemplo, tem algumas doenças que a progressão dela é 1, 2 anos, 5 anos no máximo. A doença de Alzheimer ela é uma doença que ela leva muito mais tempo. Tem casos de 15, 25 anos. E aí, assim, quanto mais perto do fim, mais demandante vai ser, mais sua vida como cuidador vai ser preenchida por aquela função. E aí, de repente, esvazia-se. Então, como é que a gente lida com isso? Isso a gente também trabalha no grupo de apoio. Sim. Legal. Porque depende do estágio que tiver cada pessoa, a gente faz essa orientação. Né? Sim, por isso que é tudo personalizado, como você falou. Isso, né? depende da Isso. trajetória Muito de cada um. individualizado, né? Porque depende de cada momento. ali. Isso. Então, esse cuidador que perdeu o seu Sim. ente querido também Sim, pode... sim. Sim, Sim? sim, Ah, também, então também. já Todo esse cuidado. aí. Já vou fazer um encaminhamento. Que a minha pequena ficou, né? Então tá aí firme e forte. Ah, Terrível, sim. dirigindo, super ativa, ainda Manda lá trabalha. pra gente, Então sim. vamos. Será bem-vinda. Mas ela tá no casulinho agora. Tá. Mas Sim. a gente Tá no Sim. processo ali precisa. de luto, né? Isso, precisa Isso. levar ela lá pra longevidade. Será muito metida, assim. Exatamente, Legal. né? E olhar, ter esse carinho, né? Esse zelo por pessoas, né? Porque a longevidade cuida de pessoas com 60 a mais, né? Então, Isso. ter esse zelo com esse público é tão valioso, é tão significativo, né? Sim. Porque até a gente conversou sobre isso num outro episódio de podcast que a gente tava falando. O quanto algumas pessoas, já tá ficando velho, Sim. deixa pra lá, já passou a vida. Não, que isso? Né? Pelo Tem- contrário. Pelo contrário, tenho que Aí tem seja experiência feito. de vida, tem coisas para Experiência fazer. de vida. Porque lá no Longevidade Tu, a gente não trabalha só com pessoas com doenças de Alzheimer, nem só com familiares e cuidadores, mas com todas as pessoas 60 a mais. Isso. Né? Então, a gente tem vários grupos para ansiedade, né, Thaís? Sim. Trabalha planejamento para Grupo de- envelhecimento, Isso, orientação. estimulação cognitiva. Tem E vários grupo de episódios que a gente luto. sempre lembra, assim, né? Sim. Disso, né? De Aham. entender que não é o fim. Não, Muito pelo Muito Na pelo verdade, contrário, né? Na verdade, é um novo recomeço, né? Isso. Aham. Pessoas que, por exemplo, se aposentaram, e aí, o que eu vou fazer com a minha vida agora? Como é que vai ser? Você tem muita coisa que você pode fazer. Isso acaba sendo um luto também, né? Sim, Querendo ou não. sim, a aposentadoria Pode quando ser um luto para a pessoa. quando você tem morte ou perda, tudo vai trazer um luto se você tiver dificuldade de transitar por isso aí, né? Por esse momento. Então, a gente trabalha isso, a gente olha o que a vida te apresenta, como é que você quer caminhar daqui para frente, né? Isso é uma orientação para o longeviver.
Então, vamos desenhar junto, vamos buscar isso junto. Você falou que esse carinho, esse toque, eu diria, com as pessoas mais velhas, eu diria que isso é fundamental. Isso é fundamental porque são pessoas que fizeram parte da nossa história, são pessoas que estão mais à nossa frente nessa caminhada, né? E continuam tendo sua identidade, continuam tendo muito a contribuir, né? O que muitas vezes eu percebo um etarismo em relação, já deu o que tinha para dar, né? E não é isso. Vai contribuir com essa sociedade de outras formas. E continua contribuindo, né? Isso é muito falta de informação, Isso. né? E cultural também, como Sim, você sim. trouxe, não é? E a gente tem muito a aprender, na verdade. Sim, né? sim. Então, com as pessoas mais experientes. E a gente tem que ter realmente esse zelo, né? Como é que a gente vai olhar para elas e até mesmo estimular para que essas pessoas, né, façam as coisas, estejam ali. É bem bacana. A Andressa, né, que também ela dá longevidade, ela sempre traz alguns conteúdos no Instagram dela e teve uma situação que ela compartilhou do pai dela, que eu acho que tinha pulado de paraquedas, alguma coisa no início. E eu achei aquilo o máximo. Eu falei, gente, é justamente Como assim, né? isso, né? Tá tudo Legal. bem, é isso, né? Bem. É fazer. É fazer, né? E é estimular. E ok, o que você quer fazer? O que dá pra realizar? Então vamos lá, vamos realizar. Vamos olhar Que de pra novo essa dá pra etapa. você Exatamente, também, é um novo né? ciclo. É um novo ciclo. Vamos olhar para essa nova fase e ver como é que a gente pode usufruir dela, como é que a gente pode viver essa fase, né? Com tudo que ela se apresenta, com as mudanças do corpo, com as dificuldades e as facilidades. Você não ganha só dificuldade, você ganha facilidade, você passa a ter uma mente que é muito mais, você percebe mais adiante as coisas. Você tem, eu brinco que a gente passa a usar óculos, mas a gente enxerga muito mais longe. A gente enxerga, e muitas vezes a gente enxerga primeiro e com mais qualidade, né? Então, eu já estou na fase do óculos. Então, assim, com tudo que esse novo se apresenta. E é desmitificar, porque a gente tem um tabu sobre o envelhecimento no Brasil, né? Muito. Que é um lugar de isolamento, de dor, de sofrimento, de espera, de pausa. Não é isso, né? Eu tenho ainda muitas possibilidades. Eu tenho um corpo pulsante, eu tenho uma mente pulsante. Eu posso apresentar dores, doenças, sim, mas são novos adereços que vão caminhar comigo daqui para frente, né? E aí ver como é que eu vou funcionar carregando essa bagagem toda, que é o reflexo de uma vida vivida. Sim, né? sim. Oferecer objetivos. Quais novos objetivos? O projeto de vida. Né? Que bacana que agora você não precisa ficar preocupado, às vezes, com trabalho, com cuidar de filhos, né? O que você, quando era jovem, queria fazer e não podia por causa de horário, por causa de tempo, né? Quais são as possibilidades? Então, a gente também trabalha, né, com essa orientação. Esse com essa- resgate, né, também, a orientação né? pro GVV, eu trabalho muito com biografia de vida, né? Porque essa pessoa, ela não vai começar a existir de agora. Então, ela não vai dizer assim, a partir de hoje, quero fazer isso. Não, ela vai buscar na história dela alguns sonhos que ficaram para trás. E aí, a gente faz esse resgate. Eles ainda fazem sentido? Isso alimenta ainda a sua alma? Isso ainda dá aquele brilho nos seus olhos? Você tem vontade? Você tem coragem? Você tem condições de investir? Então, vamos lá. Muitas vezes, a gente precisa ajustar essa rota, né? Sim. A gente precisa ajustar essa rota. Mas, assim... Posso falar para vocês que todas as pessoas que eu atendi, que fizeram esse planejamento, elas conseguiram resgatar e trazer de volta isso, né, para a vida delas. Posso contar rapidamente um cliente que eu tive que ele adorava questões de fazenda e morava em São Paulo e naquela vida louca que a gente estava conversando um pouco aqui, empresa, etc. E ele começou a montar um projeto de ter fazenda aérea dentro de ver possibilidades em casas em que ele pudesse trabalhar com hortas, etc. E ele começou a desenvolver esse trabalho, né, quando ele aposentou. Então, isso é muito bonito, você ver a pessoa que tem esse sonho, ela conseguir finalmente realizar. É uma né? adaptação, né, Thaís? Quer dizer, já tem na história de vida dele, Sim. ele adaptou. Sim, ele atualizou, Sim, né? Ele atualizou para esse momento Isso. atual. Que trabalho lindo, né? E há Nossa, essa muito possibilidade. Como a história do pai da Andressa, né? De repente, ele sempre quis pular de paraquedas, nunca conseguiu. Nunca teve a oportunidade de realizar Vamos agora. pular de paraquedas agora, né? Que eu tenho Exatamente. tempo, né? Eu consigo
consigo fazer. E é uma coisa que eu nem sabia, mas assim, eu trago muito isso comigo. Eu até brinco com meu marido, eu falo, não interessa, eu vou ter 60, eu vou ter 50, não sei quantos anos eu vou ter, mas eu vou voltar a dançar balé. Olha, que legal. Nossa, eu já falei até com a Mari, acho que sobre isso. É algo que eu tenho muito em mente. Eu falo, não, a primeira coisa que eu quero fazer quando eu Sim. tiver tempo, Oportunidade. eu tiver Porque a agora você não tem oportunidade, tempo pra agora fazer não isso, dá, né? agora não dá E mais. você sabe que existe um grupo de Mas- teatro que é 50 a mais. Olha Então, só. isso. Então, Ai, só não. pessoas 50 a mais que fazem Ah, vou peças de aparecer teatro. É. Tiver essa idade aí. Essa parte da arte me encanta muito. E eu sim. falo muito sobre isso. não Eu pode quando, parar, não precisa independente da parar. idade que eu tiver, eu vou Exato. voltar. E a É, arte, se esperançar, né? É, Sabe? sim. Poder exatamente. fazer. E a arte, ela é importante pra gente porque ela nos tira desse lugar comum e ela mexe com nossas emoções, né? E assim, para Alzheimer, para qualquer outra demência e para o processo de envelhecimento, é fundamental a gente estar atualizando nossas emoções, a gente estar lidando com elas, não deixar nada sufocado, nada guardado ali dentro, nada que doa. Né? Quando você trabalha com música, com pintura, trabalho de arte terapia também é fenomenal, dança, teatro, né? Quando você se possibilita vivenciar isso, é fundamental para a gente ter um envelhecimento saudável, né? Exatamente, exatamente. Quanta informação valiosa, né? Nossa, Mari. Acredito que conseguiu trazer muita coisa bacana, né? Tudo sobre essa questão aí do Alzheimer para os familiares e também para esse público, né? 60 a mais, que precisa desse olhar, Sim. né? E saber que a vida não para, Não, né? não. Enquanto a vida há movimento, Sim. né? Enquanto a vida há possibilidades, né? Então isso é Uma um coisa que ponto eu acho muito importante. legal que eu tô presenciando, né? Eu tô indo pra academia recentemente e aí eu arrastei a minha avó junto e a minha irmã, então a minha que avó legal. também começou na academia, né? Ótimo. E assim, é muito legal porque eu tô vendo bastante esse movimento de pessoas mais idosas na academia. E eu tô achando tão bonito isso, tão Isso é legal, informação, né? não é? Tá chegando, né? Isso, e a gente fala que pernas fortes, cabeça forte. Então, Exato. musculação tem que ter. Não adianta, não é assim, Tem que ter. não tem combinado nenhum. Aham. Tem que ter. Tem que ser feito, É né? gostoso? Perfeito. Quem gosta de musculação? Ah, Ah, não não é. é. toda dolorida. Tem Não gente é. Não é. Vamos falar a verdade? Não é. Misericórdia. Mas é necessário. Mas é E aí o ganho que a gente tem com a musculação, assim, vale a pena qualquer preguiça de ir pra academia fazer. Sim. Né? Então a gente tem que Exatamente. pensar nessa recompensa, né? Que você vai diminuir as dores, você vai ter A vamos dizer, socialização. a socialização. Aliás, muitas vezes a academia é bem legal quando você tem essa socialização, né? Quando você tem amiga para conversar, você tá esbaforida na esteira. Mas tá lá, colocando Se Coloca desafiar na a a aprender fofoca algo em dia. novo, né? E aí estimulando isso, né? Então, assim, É. até na dança ela tá se desafiando, querendo isso É, também. que bacana Tudo, você né? trazer sua família para o exercício físico, né? É. O exercício físico, de maneira geral, a gente já sabe, ele é excelente para qualquer idade. Sim. A musculação é importante, muito importante para fortalecimento, ter massa muscular, massa magra. E também essa questão da socialização. E os exercícios físicos, os aeróbicos, por exemplo, principalmente, né, oxigenam o cérebro. Então, quando a gente Essa fala de renovação celular. demência, né, novas conexões, né, Thaís? renovação. De células nervosas, então a gente também está fazendo um trabalho aí se cuidando para a prevenção de uma demência. Olha só, isso é tão Nossa. bacana, né? Uhum. E aí, o que que acontece? Aí os mais velhos começam a puxar a gente, né? É, Por quê? certo. Eu ando de bike e meu pai Ai, anda, Ai, né? que delícia. Mas o meu pai, ele anda muito, né? Ele anda mesmo de anda bike, mesmo, né? E ele tá arrastando, inclusive até Não é um esporte assim, É, tranquilo, não, né, ele Maria? É leva um negócio fofo. que é. E aí agora no final de semana vai ter um pedal e aí são vários níveis. Tem o nível, eu acho que é 15 quilômetros, 30 quilômetros e 50 quilômetros. E eu assim, eu vou ir, mas eu acho que eu vou fazer o de 15, né? Daí ele, não, porque eu já vou fazer o outro e tal. Eu Que falei, delícia. uau, né? E é isso. Isso né? é um exemplo, É um exemplo. né, É um de exemplo. que objetivos da vida, projeto de vida, Exato. E se começou- cuidar. E começou a andar de bike quando? Depois que aposentou. Ah lá. Olha E aí só. conseguiu ter mais tempo pra cuidar essa qualidade de vida, né? Se É o exercitar muito mais, né? E isso é valioso. É, né? Viajar, Essas se cuidar, possibilidades. né? Tem mais tempo de cuidar da alimentação, do exercício físico, de Sim. ter amigos, viajar, Fazer né? conexões, Fazer manter-se isso. ativo, manter-se atuante, isso é fundamental. Sim. né? Que bacana. Sim. Isso aí.
Isso aí. Muito bom. E que a gente possa ter, né, sempre pessoas, todos os públicos, né, e principalmente esse público 60 a mais, Uhum. cada vez mais vivo, Sim, né? sim. Cada e próximo vez da gente. mais Sim, Exatamente, exatamente. Acredito que isso é um ponto importantíssimo. Nossa, Né? que Que episódio maravilhoso, maravilhoso. lindo, muita informação de Nossa, qualidade, Mari, né? riquíssimo. Agradeço muito, né? Primeiro já agradeço a confiança de vocês também no nosso projeto, né, Sim, no com Valiosamente, certeza. porque a Longevidade Tu é a nossa parceira aqui do Uhum. Valiosamente, né? Acredita nesse projeto, então tá aqui com a gente desde o primeiro episódio, né? E agradeço a participação, todo esse conhecimento que vocês Nossa, puderam compartilhar compartilhar. hoje. Muito bom. E em forma de Lindíssimo. agradecimento também, Uhum. né? A gente trouxe uns docinhos aqui Ai, que pra delícia. você. Ai, que Obrigada. gostoso. Lá da Muito Lidiane obrigada. Soares. Lidiane Né? Soares, que É. gracinha. Que delícia. Sacolinha, muito obrigada. É uma confeitaria artesanal lá em Itu, né? Então ela trabalha aí tanto com doces finos, como doces caseiros. Também é uma delícia, né? É tudo de bom. Tudo de bom. Nossa, Muito bom saber. personalizado. Lá perto da gente. É, né? verdade, Exatamente. gente. Que ótimo. Personalizados, os doces delas, nossa. Meninas, Muito e é uma obrigada. honra para a gente estar aqui, ter esse espaço também para a gente divulgar não só o trabalho, mas trazer conhecimento Sim, para agregar valor na importante. vida das pessoas, né? Que todos possam se beneficiar desse trabalho que vocês trazem, que vocês fazem, né? De traduzir de uma maneira tão gostosa, tão agradável quando a gente assiste, né? Quando a gente escuta sobre os conteúdos que vocês trazem. Então, para a gente também é uma honra, é um prazer de estar aqui. Sim. É uma troca, né? Sim. E eu também quero agradecer ao Conexões. convite, a confiança do Valiosamente aí de vocês, um trabalho fantástico e importantíssimo porque é divulgar informações, conhecimento, o trabalho das pessoas. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Obrigada. E é isso, né? E antes de tudo, né? O pessoal já sabe onde eles te encontram, né? verdade. Deixa aí Vamos as redes redes. sociais, telefone, lugares onde podem encontrar vocês, onde vocês estão Sim. localizados lá em Tu também. Você quer falar? Posso falar? Pode falar. Nós estamos em Itu, Longevidade Itu, estamos em Itu, no bairro Brasil, na rua Porto Alegre. Qual é o número, Thaís? Você lembra do número da nossa... 254. 254. Olha a memória. Tô fazendo Ai, meu Deus, espero que eu não esteja errado. Mas o telefone, que é o número grande, A eu gente não precisa decorei. ler. Você quer ler? O nosso WhatsApp, o DDD é 11 99379 1533. Então, para quem Ótimo. tiver curiosidade, quiser mandar alguma pergunta para saber mais informações, pode ficar à vontade, mandar um WhatsApp para a gente. E tem também o Instagram, que é Longevidade Itu. Tá. Longevidade, underline, Itu. Underline Itu, esqueci, isso. desculpa do underline. E todas essas informações a gente pode estar colocando embaixo A gente aqui vai na colocar. descrição do vídeo, né, por Mari? favor. Isso. Aí a gente vê se o número foi certo Do endereço, né? da porta. Isso, a gente coloca A gente tudo coloca certinho, aqui né, embaixo Mari? também pro pessoal acessar aí. Com certeza. De fácil acesso, né? De fácil acesso. Faça acesso. E eu queria Exatamente. deixar também aqui para as pessoas que estão nos ouvindo a questão de quem tem um ente querido em casa com doença de Alzheimer, comemore as pequenas conquistas. Muito importante isso, tanto para o cuidador como para a pessoa que tem a doença de Alzheimer. Importantíssimo, importantíssimo, isso aí. Muito Muito obrigada, obrigada. né? Mais uma vez. A gente agradece aí quem esteve nos assistindo. Compartilhem esse vídeo, é muito conhecimento, né? É muita coisa importante. Com certeza, né? Pode ter alguém ali que você compartilhou que vai ser beneficiado com esse conteúdo, né? Vai ajudar bastante. E a gente fica por isso. aqui e se vê no próximo episódio Do Valiosamente. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.